Jesus amado, reza comigo, afasta a noite, divino amigo. Eu disse, e as sombras se dissiparam. Jesus descia sobre meu horto, estrelas lindas no céu brilharam. Voltou-me o riso já quase morto, e a sua boca falou tão doce, como se a corda de uma harpa fosse. Filha adorada, que o teu gemido ergueste na asa de uma oração, na treva escura sempre envolvido, porque soluça teu coração? Este é um trecho de um poema de Alta de Souza, poetisa norte-riograndense, constante de seu primeiro e único livro, Horto, publicado em junho de 1900 com prefácio de Olavo Bilac. Pois é, Murilo, hoje nós falaremos da obra e da vida da primeira poetisa negra do século XIX. E para falar do tema de hoje, contaremos com os pesquisadores Carlos Carstin e Fábio Fidelis, de Natal, Rio Grande do Norte, em nosso podcast com o tema Alta de Souza, Poesia, Renascimento e Imortalidade. Personagens fascinantes. Série Alta de Souza, o podcast da Concafras. Olá pessoal, é bom demais estar de volta para mais esse nosso encontro e como sempre, bem acompanhado. Eu, Murilo Brito, de Brasília. Eu, Fábio Santana, também de Brasília, Distrito Federal. Olá, Murilo. Vamos começar o nosso podcast lembrando o Câmara Cascudo, quando disse que Alta de Souza foi uma destas criaturas a quem Deus, lhe dando um corpo para sofrer, deu-lhe uma alma para brilhar. Perguntamos ao Carlos Carstin, quem foi Alta de Souza? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a maior poetisa negra do século XIX. Eu lembro o que disse Câmara Cascudo a respeito de Alta de Souza. Foi uma dessas criaturas a quem Deus, lhe dando um corpo para sofrer, deu-lhe uma alma para brilhar. Passou pela terra qual uma estrela cadente, deixando um rastro de luminosidade. Essa luminosidade, meus caros amigos, foram os seus poemas. E Alta de Souza passou pela terra, mas permanece entre nós através da sua poesia. Falando um pouco sobre a poetisa, Fábio, qual a importância de Alta de Souza, que lançou apenas um livro pouco antes de sua morte? Vou colocar aqui a minha saudação a todos que nos escutam, primeiramente, e falar da importância poética de Alta de Souza significa falar, como disse certa vez um crítico do Rio Grande do Norte, que sua poesia representa o cancioneiro geral das nossas dores, mas não só dores. Nós entendemos que a poesia altaniana ela tem a marca de uma vida integral. E quando falamos em vida integral, queremos dizer a marca da vida de uma jovem que sofria, que amava, que tinha desejos, que se frustrava. Ou seja, nesse recorte nós podemos identificar muitos sentimentos e uma contribuição imensa em se tratando de uma poesia feita por uma mulher no século XIX. Não tenhas medo do sofrimento, ele é a escada do paraíso. Contempla os astros do firmamento, doces reflexos de meu sorriso. Não pense em dores, nem canta mágoas. A garça nívea fitando as águas. Sigo-te os passos por toda parte. Vivo contigo como um irmão. Acaso posso desamparar-te quando me trazes no coração? Este é um outro trecho do belíssimo poema No Horto de Alta de Souza. E aproveitamos para perguntar ao Carlos Carstin qual a importância da obra Horto para a cultura nacional. É um dos poemas que Alta de Souza escreve já no limiar da existência terrena entre nós, em 1899. E de acordo com Câmara Cascudo, seu único biógrafo,
mas que estudou profundamente a sua obra, este poema é um dos poemas mais representativos de todo o seu estado emocional, e não somente estado emocional de transmitir os seus sentimentos, a sua visão de mundo, a sua religiosidade, mas principalmente trazer um sentimento de religiosidade, de conforto e de consolação. E esse poema, então, surge também permeado de uma técnica literária que passa praticamente por todas as escolas literárias da época, porque nós vamos encontrar no Horto elementos do parnasianismo, elementos do simbolismo, elementos do romantismo. Enfim, Alta de Souza tinha essa característica. Ao escrever poemas com sentimento, ela passeava por todas as escolas, não se restringindo, não se prendendo a uma única escola. Então, esse poema é muito importante para a cultura nacional, na medida em que mostra exatamente a produção poética de uma pessoa que passeou por todas as escolas literárias que até então existiam no final do século XIX para o início do século XX. Mas o trabalho de Alta de Souza não se encerrou com a morte dela em 1901. Fale um pouco, Fábio Fidelis, da pesquisa de vocês sobre Alta de Souza no mundo espiritual. Nós podemos sintetizar o tema na observação da presença de Alta de Souza junto, sobretudo, à psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Não que Alta de Souza não tenha se manifestado em outras oportunidades, como o primeiro registro de uma comunicação mediúnica por ela assinada, nós identificamos uma mensagem transmitida através da médium Aura Celeste Adelaide Câmara, que também era norte-riograndense, diga-se de passagem, na cidade do Rio de Janeiro, intermediou uma comunicação assinada por Alta de Souza, mas em termos poéticos mesmo, o que se vai ganhar destaque é a contribuição desse espírito através da obra do Chico Xavier, a partir de Parnaso de Além-Túmulo e de uma série de poemas transmitidos por ele, que guardavam a marca da identidade altaniana. Carlos, além do relançamento do livro Horto, você e o Fábio Fidelis estão realizando uma grande pesquisa sobre a vida e obra de Alta de Souza. Fale um pouco mais sobre esse assunto. Segundo os críticos literários, principalmente da época, como Jackson de Figueiredo, como Andrade de Muricy, como Perilo Gomes, todos esses críticos, eles praticamente analisaram Alta, traçaram Alta como sendo um espírito melancólico, como um espírito merencório, não é? O próprio Elias Barbosa, que foi um grande contribuidor para a doutrina espírita, prefaciando a introdução de apresentação sobre Alta de Souza no Parnaso de Além-Túmulo, a apresenta como um espírito melancólico. E nós, quando passamos a estudar não só a vida de Alta de Souza, descobrimos que ela não era esse espírito melancólico, essencialmente falando. É como ela diz num poema ao pé do túmulo, não é? Escrevam sob a minha lousa, não é? Aqui repousa alguém que muito sofreu e amou demais. Então, sofreu muito, claro que sofreu, nós não estamos dizendo o contrário, mas amou mais do que sofreu, porque o emprego desse advérbio de intensidade demais significa algo em excesso, significa que ela amou mais do que sofreu. E a vida de Alta é uma vida de amor, amor pela vida, amor pela natureza, amor pelos pássaros, amor pelas pessoas, amor pela dor das pessoas e pelo sofrimento alheio. Tanto assim é que seu irmão Henrique Castriciano define que Alta de Souza encontrou na expressão do seu sofrimento a exata dimensão do sofrimento alheio.
não é? Então, os poemas de Alta de Souza, eles se mostram exatamente como esse antídoto. O nosso mundo de hoje nunca necessitou tanto de amor quanto agora. E os poemas de Alta de Souza são esse manancial de água viva, de amor que nos é oferecido pela poesia, pelo sentimento pulsante de uma poetisa negra do século XIX. E sobre a obra de Alta de Souza, Fábio, o que podemos esperar da pesquisa de vocês? Nossa pesquisa se desenvolveu e se desenvolve em alguns flancos, um deles de resgate da originalidade da produção poética de Alta de Souza. Então, esse é um lado. O outro seria uma observação mais acurada da biografia da poetisa, que também se desdobra, inclusive, sobre a apreensão dos significados da poética, da própria vida altaniana, ressignificada naquilo que nós espíritas chamamos de plano espiritual. Então, quem acredita chama de plano espiritual, quem não acredita, respeitamos, mas pode observar uma apreensão dessa realidade através de uma produção psicográfica, não há problema nisso. O que nós esperamos contribuir ou trazer em termos de contribuição é um nível de detalhamento um pouco mais amplo, seja no resgate da originalidade de determinados termos utilizados por ela nos escritos originais, como também a observação de alguns ângulos desconhecidos pelo movimento espírita, nós nos demos ao trabalho de uma catalogação já há alguns anos. Além do trabalho de pesquisa, você, Carlos, tem musicado inúmeros poemas de Alta de Souza. Você poderia dar pelo menos uma amostra desse trabalho? Sim, claro. É interessante nós observarmos que existe uma característica em comum entre os poemas de Alta de Souza extraídos do Horto, escritos por Alta de Souza encarnada, e o poema de Alta de Souza desencarnada. Ou seja, esses poemas, eles se mostram coincidentes, entre aspas, pela questão da sonoridade, pela métrica, pelas rimas ricas que tanto os poemas de Alta de Souza quando encarnada, como por exemplo A Caminho do Sertão, só esse poema recebeu mais de 3 composições musicais. Hoje nós temos uma obra de Alta de Souza psicografada por Chico Xavier, temos uma obra de Alta de Souza também psicografada por uma médium de Curitiba chamada Raquel Ribas de Souza, não é? Que são obras absolutamente convergentes e também continuam sendo igualmente musicadas, não é? Então eu tenho aqui uma música chamada Boêmias, não é? Que essa música, Alta de Souza diz: do lábio o consolo santo é o riso que vem cantando, o riso do olhar é o pranto, meus olhos riem chorando. É isso aqui. Caminhando para o encerramento do nosso podcast, queremos agradecer as participações do Carlos Castim e do Fábio Fidelis, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, estudiosos e pesquisadores da obra de Alta de Souza. Carlos, o que você diria a alguém que quer conhecer mais Alta de Souza? Procure conhecê-la o mais rápido possível, porque se conhecer os poemas de Alta de Souza é se alimentar desse manancial de água viva, é nós introjetarmos uma poesia do século XIX absolutamente estoica, uma poesia de profunda resiliência, uma poesia de uma poetisa que, mesmo sofrendo muito, sabendo que seus dias de existência na carne estavam já predestinados a se encerrar em breve, ainda assim ela continuou seguindo a sua vida normalmente, produzindo
criações poéticas belíssimas e consolando principalmente aqueles mais necessitados que também passaram por esse processo de dor e sofrimento de perder entes queridos. Fábio Fidelis, sua mensagem final. Gostaria de mandar um grande abraço a todos aqueles que nos escutam e agradecer pela oportunidade, na esperança de ter contribuído de algum modo com a divulgação dessa obra poética tão interessante que nos serve hoje, tendo em vista a parte dessa obra psicografada, também para nos alargar os horizontes a respeito da continuidade da vida e, sobretudo, da importância da caridade. Um grande abraço a todos, fiquem em paz. Nosso podcast Personagens Fascinantes, com o tema Alta de Souza, Poesia, Renascimento e Imortalidade, chegou ao fim. Aqui, Murilo Brito de Brasília, Distrito Federal. Até a próxima. Valeu, gente. Aqui é Fábio Santana, também de Brasília. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Personagens Fascinantes. Série Alta de Souza, o podcast da Concafras.